minhas amigas Oi. queridas! Oi. Bem-vindas a mais um programa do 100% Adrenalina! Uhul! Enfim, depois de muitos pedidos, nasceu esse programa, assim, né? Anos de conversa, no né? quentinho, no quentinho do nosso coração. Ai, que tempo bom, que maravilha. E hoje eu tenho essas minhas amigas, nós vamos discutir, vamos conversar sobre a segunda prioridade. Você viu no primeiro episódio que a prioridade de nos relacionarmos com Deus é fator fundamental para o nosso desenvolvimento, para uma vida cristã saudável. E hoje nós vamos falar dessa segunda prioridade, que é a prioridade do relacionamento conjugal, familiar e também para você que está solteira, que está sozinha. Como é passar por esse momento de solteirice? Hoje vai ser quente, hein, meninas? Estão preparadas? Sim. Muito bem. Então, começando, né, esse nosso bate-papo, o que a gente pode tirar, o que a gente pode extrair sobre a importância dessa prioridade, desse relacionamento conjugal? Lelê, fala um pouquinho. O que você entende sobre a importância do relacionamento conjugal? Olha, eu acredito que o relacionamento conjugal, ele é a base de tudo, né? Se isso não for bem, todo o restante também não irá bem, né? Então, se eu não estou bem, se eu não estou bem com o meu marido, se nós não estamos em dia com a nossa comunhão, com o nosso tempo juntos, a sós, então eu não vou trabalhar bem, os nossos filhos não irão bem, então nada irá bem, pelo menos eu sinto assim, né? Uhum. Eu acredito que nada me abala tanto do que não estar bem com o meu marido. Então, assim, eu consigo levar o meu dia com os desafios e tudo certo. Mas se eu não estiver bem com o meu marido, se a gente não tivesse resolvido o que a gente precisa resolver entre nós, o meu dia não flui. O meu dia não vai. Parece que Fica emperrado, né? emperrada, precisa resolver. Aí o restante vai. Mas com ele eu preciso estar resolvida. Porque a Bíblia diz que ele é um comigo. Verdade. Então eu não vou estar resolvida. Então não dá. É verdade. E aí, Rutinha? Dá uma receita pra gente de como construir. Da onde eu começo? Eu não tenho não tenho um bom relacionamento conjugal. Por onde eu começo? Primeiro a gente precisa entender qual é o mandamento do Senhor. O Senhor nos fez para alguém. Uhum. Eu acho que é aí que a gente começa a entender. O Senhor nos fez lá no Jardim do Éden pensando em Adão, pensando no homem. Então nós fomos preparadas para esses homens, né? A partir da hora que a gente escolhe essa pessoa para casar, então eu acho que aí é a receita. Então o que eu preciso fazer? Entender a Bíblia, a palavra. O que sou eu dentro do casamento? Eu acho que entender a minha tarefa resolve muita coisa, né? Então, sensacional. Quem sou eu? Então, o que eu preciso fazer para ele? Eu preciso honrar? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso... O que eu posso fazer segundo a Bíblia, segundo a palavra, né? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, para mim, que foi ideal no início, né? Entender. Porque a gente fala muito de submissão, mas a gente não entende o que é a submissão, a real verdade. palavra da submissão. É verdade. Né? Então, tudo começa ali. Primeiro no marido, né? Porque a gente fala muito, a mulher sabe, não sei o quê, mas o marido também precisa da sabedoria que vem do céu, de Jesus, o cabeça, para ele entender a verdadeira missão dele, que aí eu venho com a minha submissão. Né? Então, eu acho que para mim o ideal, assim, o pontapé foi entender o que eu preciso fazer para honrar esse homem, né, que eu escolhi. Então eu preciso escolher bem também, né? Você que não casou ainda, escolhe bem, analisa bem, que Lelê, vai dar conta. É, né? Lelê, me fala uma coisa.
E na sua opinião, no seu olhar, o que você falaria para as que estão solteiras ou para aquelas que estão sozinhas, que estão atravessando esse momento sem um parceiro? Como que elas constroem, como é que elas passam por esse momento? Como é que elas vão viver essa prioridade? Olha, eu vou falar por mim, né? Como que eu passei, né? Sim. Por um bom tempo, né? Na verdade, por um tempo não tão grande, eu passei com um pouco de ansiedade, né? Aquela, nossa, mas será que comigo nunca vai acontecer? Será que eu nunca vou conhecer alguém bacana? Será que eu nunca vou casar? Essa fase é angustiante, né? É uma fase... Ninguém vai gostar de mim. Ninguém nunca vai gostar de mim do jeito que eu sou. E agora, né? Meu Deus! Morrer solteira. E foi uma fase entre 18, 17 anos, né? 19. Ninguém olha pra mim. Ninguém olha pra mim. O problema sou eu sou o problema, não vou dar certo com ninguém. Então, quando eu me vi nessa fase de ansiedade, foi quando eu falei, não é bem assim. Então, eu comecei a voltar os meus olhos para a palavra. Eu comecei realmente a voltar os meus olhos para Jesus. Uhum. Para quem era a minha prioridade ali no momento, né? Sim. Quem é a minha prioridade? É Jesus. Jesus é minha prioridade. Então, eu voltei os meus olhos para ele, fiquei com ele, descansei nele. Quando eu menos esperei, apareceu. Chegou. Voltou, na A verdade. bênção chegou. Voltou. Minha bênção chegou. Voltou, né? Minha bênção chegou. Então, quando eu menos esperava, na caminhada com Deus, nesse momento de espera, né, de descanso, apareceu. E apareceu de forma natural, com uma amizade, né? Isso é muito, muito importante. A amizade, né, no início, né? Pra você conseguir ver tudo, né? Porque se vem aquela paixonite de início, você já não Já vê fica muito. cego. Você já ficou cego, você não vê mais nada. Aí quando você casa, você fala, eita, o que é isso aqui? Não, Toma aquele susto, né? Não, tava ali o tempo inteiro, que você tava apaixonado e não viu. Então, o tempo de espera com Jesus, né? Não é espera ansioso, espera trocando mensagem com todo mundo, né? É o espera com Jesus, tranquilo. Que uma hora vai aparecer e vai fluir. Como uma amizade inocente, quando vai ver, virou casamento. E me conta uma coisa, gente. Teve jejum, teve oração. Como é que foi isso? De mim? Aí eu casei muito nova, né? Eu casei, eu tinha 18 anos e 6 meses. Então, tava sim, ansiosa nessa meu época. Deus. Eu não aconselho eu tava ninguém. sofrendo de ansiedade. Não façam isso. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas eu esperaria mais um pouquinho. Então, acho que naquela época não. Acho que tudo aconteceu assim, né? A gente já se conhecia, já conhecia o Rafa desde muito nova, né? Já era nova, né? Tinha 13 anos quando eu conheci ele, mas a gente não namorou essa época. Eu fui namorar ele já perto dos 17. E a gente logo noivou, foi bem rápido assim, mas não teve assim um jejum, uma oração, não da minha parte. Olha. Não. Todo mundo acha que sim. Todo verdade. mundo acha que sim. Não, mas eu verdade. só falava. Você sabe que as mulheres carregam esse status. Ai, ela jejuou, ela orou. Não né? fiz isso, não. Pelo contrário, né? Isso não foi legal, gente. Não me orgulho disso. Eu também, eu não jejuei nada. Não me orgulho. Eu também não. Não me orgulho Meu disso, Deus, mas. Também não. Não conhecia essa prioridade. Ai, meu Deus, me perdão, Senhor. Mas eu namorei antes, né? Eu era muito nova, então eu namorei um outro rapaz, tive um outro relacionamento. Então, assim, eu não me arrependo. Aliás, eu me arrependo muito disso. E assim, logo aconteceu. Então, eu era muito nova. A única coisa que eu orava era falar: Senhor, me dá um marido bom, com essas características. Isso sim. Então, Entendi. eu orava. Então, assim. Era uma coisa mais regular, né? Você sempre ia pedindo pro Senhor Isso ali, mesmo. o seu futuro marido. Exato. Então eu pedia com tais características. Olha que legal. E até a gente conversando, né, uns dias atrás, conversando com ele, falando: nossa, amor, eu pedi exatamente assim. E você veio, né? Então a gente. Nunca vou poder reclamar, Nunca né? Não, isso eu amo. Isso eu amo ele, né? Assim, do jeito que eu pedi essas características nele, né? Isso eu não posso reclamar mesmo. Então eu acho que foi a única coisa assim que. Porque a gente fica meio assim, né? Eu acho que é um tabu, assim, no meio cristão, um medo disso. Nossa, mas eu vou pedir isso pra Deus.
Eu tinha esse medo, não sei a ler, mas eu tinha esse medo. Nossa, mas eu vou pedir isso pra Deus? Ai, vou pedir pra casar? Então, é um erro nosso. Não, pede sim. Pede, ora. Eu cheguei nessa fase de que sim, você deve pedir. Então, eu tive um tempo também de apresentar pro Senhor. Olha, com essa característica, dessa maneira, né? E foi assim, exatamente assim, né? E depois que vocês se casaram, vocês tiveram desafios? Opa! Olha, eu acho que no primeiro ano, né? As pessoas falam muito do primeiro ano, né? Mas o meu primeiro ano não foi desafiador, né? Foi 0 desafio. Agora, quando o filho chegou, foi o ano mais desafiador, que no caso é este ano. Tá fresco, né, Lê? É o ano mais desafiador, Olha né? só. Não no sentido de brigas, nem nada disso. Mas no sentido de você realmente se esforçar para se dedicar mais. Sim. Porque é mais fácil quando só tá os dois, né? Mas agora tem uma outra pessoa no nosso meio que precisa de atenção, que precisa de cuidado, não sabe viver, não sabe comer, não sabe fazer nada, né? Então, precisamos nos dedicar para não nos perder um do outro. Ficar afastado. Né? Porque o filho não veio para isso. Mas eu preciso estar em vigilância o tempo inteiro, né? Olha só. Vigilância o tempo todo. Para que eu não me perca, né? Nessa questão da maternidade e esqueça essa prioridade. Porque está em primeiro lugar, né? Sim. Então, esse está sendo um desafio. Essa palavra prioridade, ela é muito interessante quando a gente pega para conversar e estudar sobre isso, né? Porque prioridade é dar a devida importância, né? Então, dar a devida importância ao nosso relacionamento conjugal, ao nosso relacionamento familiar. Como é que a gente concilia isso, né? Aquilo que é mais urgente, né? Então, o que é urgente agora, né? Para mim, quando eu casei, foi desafiador, imagina. Eu sou de família oriental e ele é de família ocidental. Imagina, ele, que né, diferença. super diferente, né? Então, os orientais pela manhã comem arroz, comem ovinho mexido. E o ocidental não, o ocidental come pão francês, misto quente, né? Então, foram muitos desafios, muitas diferenças até, né? Até a gente se tornar uma só carne. E é muito engraçado. Olha, a gente tem cada história. Meu Deus do céu. Porque nós éramos muito diferentes um do outro. Pensávamos parecidos, mas nós tínhamos as nossas divergências, né? Então, ao longo dos anos e aprendendo sobre a prioridade e o valor de nós construirmos um bom relacionamento conjugal, olha, uma das coisas que se eu posso compartilhar com vocês é que a gente logo no início, nós já combinamos. Olha, nós não vamos brigar com as pequenas coisinhas. Então, caneca suja na pia. Não vamos brigar por isso. Quem viu, chega lá e lava. E resolve. Então, a gente só brigava com as coisas grandes, com as grandes questões, né? E, gente, acredita que isso ajudou Deu muito. certo. Porque, olha, eu era chata, viu? Eu era daquela que ficava, não, o ovo, não sei o quê. Não, mas tem um pelo aqui. Eu queria procurar o pelo na casca do ovo, de qualquer jeito. E, assim, só o Senhor mesmo para vir dentro do nosso casamento, para vir sobre as nossas vidas e nos transformar mesmo. Só a palavra. E aí eu vejo o poder da palavra na nossa vida, né? De nos transformar, de nos regenerar. Porque, senão, não sei não, viu, minha gente? Meu Deus do céu. É só o Senhor mesmo. É verdade. Nós brigávamos, assim, eu pelo menos brigava por qualquer coisinha. Sim. Qualquer coisinha. Eu vejo as mulheres reclamando, né, sobre toalha molhada, é isso, é aquilo. Nossa, eu saía andando pela casa falando. Caçando. E puxa vida, por que está fora do lugar? Que não sei o quê. Nós tem um compromisso. Não vamos chegar atrasado, né?
Nossa, eu era aquela matraquinha, sabe? Que ficava, ai, pelo amor de Deus, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Gente, chegava no final do dia, eu falei, coitado, esse meu marido merece uma medalha de ouro só de ter me aguentado 25 anos, viu? Ai, é verdade. E aí, é aí que eu olho pra prioridade e falo assim, puxa vida, ele entendeu prioridade conjugal, a prioridade de ter um relacionamento a dois, primeiro que eu, né? Sim. Então, ele cedeu, ele foi conversando, ele foi pacificando. Então, foi maravilhoso. E hoje, olhando para as solteiras, né? Olhando para quem está sozinho, fica o nosso incentivo, sabe? Fica esse incentivo de que, olha para a palavra, seja inteira em Deus, seja inteira no relacionamento com Deus, né? No programa passado, a Rutinha mesmo falou a importância da solteira, daquela que está divorciada, ou daquela que está separada, daquela que está viúva, ela continuar com o relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus é que vai nos sustentar. Exatamente. E a primeira e a segunda prioridade se fundem, não é? Se torna um. Sim, nesse verdade. momento em que você não tem um outro parceiro para compartilhar. É interessante isso, né? A gente fica nessa fase assim, né, de eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei por onde ir, como eu devo agir, e só com a primeira prioridade que vai dar o equilíbrio para todas as outras, na verdade, né? É verdade. E aí, se até já casada, se eu não tenho relacionamento com Deus, que foi o que eu falo, que foi o que salvou o meu casamento. Sim. O que salvou meu casamento foi, eu tenho até vontade de chorar falando nisso, né? Porque a gente ia se separar mesmo. A gente tava Olha decidido, eu tava decidida mesmo, eu vou embora, eu não quero mais. Sim. Né? Como nós somos influenciadas, né? Muito, A não muito. enfrentar Sim. essas dificuldades. Porque não deixa de ser uma dificuldade. Oh, não com deixa de ser um certeza. desafio. Ah, não quero enfrentar isso. Não, eu tô Quero ir cansada, embora. né? Eu não aguento mais. Mas não aguentando quase nada. Quando você tá... verdade. Menina, toma vergonha. Né? Então, a gente tava passando por essa dificuldade. Foi no momento que eu encontrei ao Senhor, né? Busquei na palavra. Passei horas buscando ao Senhor, que fazia tempo já que eu não fazia isso, né? Então, eu busquei ao Senhor e o Senhor me deu mesmo a chave, né, naquele dia, né? Então, assim, a gente sempre conta pra quem a gente conversa, né? O Rafa fala mais isso que eu, né? E ele conta, ele fala que no dia que eu entendi o que foi servir a ele sem reclamar. Porque as nossas brigas era que ele não passava tempo comigo, né? Toda aquela coisa, assim, que... Você não me dá atenção. Você não me dá atenção, né? E era um dia de folga meu, que eu trabalhava na época fora, né? E era um dia de folga meu, e aí eu cheguei em casa, ele não tava. E aí fui orando, e fiz um bolo, fiz a mesa pra ele, e fiquei só esperando ele. E aí ele conta que foi aquele dia que Deus pegou ele, né? Olha e só. falou, você tá errado, né? É lógico que Deus também me pegou, né? Você tá rixosa, você tá chata, né? Você é chata, né? Então Deus foi me tratando nisso. Mas foi só no encontro com o Senhor mesmo, né? No arrependimento, né? Não, eu também tô errada, não é só ele. Porque às vezes a gente olha só pra ele. Não, ele é o errado, é ele que... Não, tá vendo? Ele que me deixou sozinho. Porque eu falava, não, ele me deixou sozinha, ele que fez isso, né? Eu morava em outra cidade, eu não conhecia, eu cheguei aqui em São Paulo, não conhecia quase ninguém, não tinha ninguém de família, só a família dele, né? Que se tornou minha família, mas Certo. até conhecer todo mundo, né? Ter leva aquele... tempo, leva né? tempo, Não é? né? E eu Não falava, não é instantaneamente, não né? E eu falava, gente, esse cara tá me deixando sozinha. Eu vou ficar aqui nada, né? Mas a culpa não era só dele, né? Então eu também tinha a minha parte. Então é olhar pra si mesma
E o que eu preciso fazer, então, para mudar, Sim. né? A gente tem essa dificuldade, né? Por que a gente não olha pra nós em primeiro lugar, né? A gente sempre quer acusar o outro. Né? O outro é que tá errado. Puxa, o outro é que não me ajuda. O outro é que não faz. Mas e eu, né? É aquela promissória, né? Não, você precisa pagar isso. Né? Você precisa pagar isso. Então, paga essa conta. Né? Então, eu falava pro Rafa, não, você tá me devendo. Não, tá vendo? Você não fica comigo. E aquela girava cobrança. E não tinha perdão. Então, hoje é minha folga. E a outra folga. Não perdoava fácil. E aí, girava aquilo e não cumpria a palavra. Porque a primeira coisa, eu preciso perdoar. Preciso amar ele, independente de qualquer coisa. É interessante, que aí fica todo mundo triste, né? Porque todo mundo triste. Fica a parte feminina triste, fica a parte masculina triste também. Quer dizer, é uma frustração, né? Geral. Se a gente tem os filhos, isso afeta os filhos. E aí, quando a gente vai, junta com os pais, normalmente a gente quer compartilhar e quer puxar, né, a sardinha sempre pro nosso lado. Aí contamina o coração do pai, da mãe. Bom, aí fica aquela bagunça, Fica né? aquela bagunça, Pois né? é um embaraço, né? E aquela coisa, né? Então eu tô bravo com você, viro pro lado, não vou falar com você, dorme brigado e não resolve, né? Então eu acho que entender e resolver aquilo, né? Naquele dia, naquela hora, dormir até. Não, você não. É isso mesmo. Não vai dormir. Você Não resolve vamos dormir. até e. Até madrugada. Não, e aí tinha que trabalhar no outro dia. É isso mesmo. Tá nem aí, Vai. mas resolvia. Então, É isso mesmo. eu acho que isso foi uma chave, assim, que virou mesmo no nosso casamento. Que legal, que legal. Então é isso aí. Isso foi o nosso bate-papo de hoje sobre a nossa segunda prioridade, a prioridade do relacionamento com o nosso cônjuge ou com o próprio Deus, que é o seu cônjuge, se você tá no momento solteira, sozinha, viúva. E no nosso próximo programa nós vamos falar do relacionamento com os nossos filhos. Como é essa relação filho, criança? Ei. Olha só o nosso Ai, o convidado Davi. especial, o Davi, aqui. Davi! Então fica ligada com a gente. Acompanhe as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram. Nós temos o Instagram, segue a gente lá, é adrenalina _ 100%. É escrito, 100% escrito, tá bom? Segue a gente lá, acompanha as nossas novidades, vai ser muito importante ter você lá. E dá o seu like. Tá bom? Em algum lugar aí você dá o seu like. Tá bom? Clica aqui embaixo. Um beijo, gente! Até o próximo programa! 100% adrenalina! Uhul!